Bom dia! Sábado, 5h40 da manhã, dando aquela volta com o cachorro antes do trabalho. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esse país multicultural que se chama Canadá. Normalmente eu mesclo os vídeos aqui falando sobre a vida, né, na cozinha, trabalhando no restaurante, e alguns assuntos sobre Canadá, sobre Toronto, mas no vídeo de hoje eu acho que serve aí para os dois públicos, vamos dizer assim, ou serve para as pessoas que estão se preparando para vir para cá, porque isso vai sim afetar também no seu local de trabalho. Bom, se você já está no Plano Canadá, você provavelmente um dos motivos que leva, né, você a vir para cá é por conta do processo de imigração, que não é fácil, mas ele é mais claro e você consegue entender quais são suas reais chances de imigrar. Então, o governo aqui, né, o Canadá, ele precisa de pessoas, porque é um país muito grande territorialmente, mas com uma população muito pequena. Então, para crescimento, ele faz faz que a imigração seja aí o processo para ele crescer como nação. E por conta desses incentivos, pessoas do mundo todo estão aqui, e eu acho que essa realidade aqui é muito marcante, presente aqui em Toronto, né? Então é uma realidade aqui de Toronto, mas que você obviamente vai ver no Canadá como um todo. Em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares menos. Então se prepare para conhecer pessoas do mundo inteiro. Então nesses 2 anos aqui, eu vou listar mais ou menos alguns, né, as pessoas que eu já conheci e me relaciono, ou na época da faculdade ou no meu dia a dia. Então vamos lá para uma lista de... Conheço pessoas do Vietnã, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul, Rússia, Índia, China, Japão, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela e Canadá. Esqueci também, eu não sei se eu falei Rússia, Jamaica, enfim, se eu realmente for botar no papel, acho que ainda vai sair aí, surgir mais alguns países. E por que eu tô trazendo esse alerta pra cá, né? Porque falando assim, parece assim, pô, que interessante, você conhece gente do mundo todo e tal. Mas quando você conhece as pessoas, elas trazem consigo as suas culturas, os seus hábitos, a sua forma de pensar. E quando você vê o diferente, você lidar com o diferente, ou você está exposto, né, a não entender, né, como os costumes de outra cultura, se torna desafiador. E eu acho que é importante a gente se preparar para isso, porque apesar de o Brasil, né, na história dele, a gente também teve um processo de muitos imigrantes que chegaram. Hoje, porque o Brasil, né, já tem uma história tem uma história mais longa que aqui o Canadá, a gente meio que já mesclou, então a gente já se acostumou e tudo já virou Brasil. Teve uma aula na faculdade que a gente tinha lá a receita e o chefe demonstrava, né, o que ele ia fazer. E eu e meu amigo brasileiro, a gente, foi para essa aula e a gente olhou a receita e a gente não identificou assim, logo de cara, né? E aí o chefe começou a fazer e tal, e como ele começou a moldar, né, o salgado que ele estava fazendo, foi que a gente entendeu que ele estava fazendo o quibe, só que a escrita era diferente. E aí foi quando a gente falou, tá, isso daí já tá, né, uma coisa comum no Brasil. Mas é porque a aula era sobre culinária da região ali do Líbano, né, Middle East. Então a gente ficava assim, caramba, como, né, um prato pra gente que já tá muito comum, qualquer festa de aniversário vai ter o quibe,
E a gente às vezes não para raciocinar que isso daí, na verdade, aconteceu, né? Chegou ao Brasil quando a gente recebeu imigrantes do Líbano. Bom, então vamos ao assunto. O vídeo é para a gente poder refletir sobre a questão da gente lidar com o diferente. Então, assim, apesar de ser muito legal e bem bacana, eu acho que é interessante a gente pensar que lidar com o diferente, às vezes, no dia a dia não é, né, tão fácil assim. E a gente se preparar para isso. O que acontece é que o Canadá e o canadense, eu percebo isso porque eu trabalho com muito canadense, ele é muito aberto e eu acho que isso que é uma diferença, por exemplo, do Canadá para os Estados Unidos. Ele é muito aberto a conhecer novas culturas. Ele acha muito legal, muito interessante e muito educado em relação a isso. Mas existe algumas, e eu acho que é uma tendência, né, do imigrante, de você fazer o seu ciclo, né? Então, por exemplo, hoje o meu círculo de amizades é com brasileiros. Mas eu acho que uma coisa que pode vir a incomodar ou incomoda já, né, as pessoas que já estão aqui há mais tempo, é você se fechar dentro do seu círculo e você vir para cá e simplesmente vir para usufruir, né, e aproveitar o que o Canadá, né, oferece, que é a segurança e a educação, e não querer fazer parte dessa cultura. Então, existem aqui culturas, e pode ser que nós brasileiros também façamos isso, de simplesmente você viver no seu mundinho e você não querer aprender sobre o que é diferente. Então a gente vê aqui que já estão há mais tempo, né, a comunidade indiana, a comunidade chinesa, que tem regiões aqui da cidade que você parece que está num pedaço da Índia, um pedaço da China. A Chinatown, e isso aqui acontece aqui, como em Vancouver também, tá tudo na língua, né, no chinês, no mandarim, e às vezes não tem nem a tradução para o inglês. E isso pega, porque você está no país dos outros, num país que a língua é o inglês e é o francês, e aí você não dá nem oportunidade para a pessoa local, né, fazer parte ali daquele ambiente. E por que isso é relevante na cozinha? Eu nunca tive problema em relação a isso, primeiro porque eu trabalho até muito interessante. Dentro de cozinha eu trabalho com muito canadense, né? Acabei ficando numa empresa que tem muito canadense. Mas sei relatos de pessoas que trabalham, às vezes, num local, num restaurante, numa cozinha que tem muitas pessoas da mesma nacionalidade. E eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha relatou que ela trabalhou num restaurante que tinha muito filipinos. E aí eles ficam, né, eles se juntam falando a língua deles, e aí é muito difícil, porque o cargo dela era para gerenciar, né, a parte da cozinha, e era muito difícil, porque as pessoas falavam só a língua deles e você não sabia. Então, assim, parecia que você não conseguia se relacionar. Isso eu acho muito ruim se você quer chamar Canadá de sua casa, você tem que estar aberto para o diferente e para outras culturas. Nesse restaurante eu já contei a história, né, como eu consegui esse emprego. Quando eu comecei foi porque uma brasileira me contratou, e na cozinha tinha ela como brasileira, o garçom era brasileiro, a gerente do restaurante, ela era filha de portugueses, então falava português. Uma outra cozinheira também, o pai, eu acho que era da Angola, ela também sabia português. E claro, tinha sim a tendência de a gente falar, né, falar português, mas a gente tinha que tomar muito cuidado quando tinha uma outra pessoa que não falava a nossa língua, né? E você tem que tomar muito cuidado, e eu acho que é uma questão de não ser de ser deselegante você tá falando a sua própria língua quando pessoas não podem entender ela. Então, o vídeo de hoje é simplesmente para alertar aí e você também se preparar para você lidar com, né, culturas diferentes, formas de pensar diferentes, porque o Canadá ele é um país muito aberto, né,
para as diferenças e a gente saber lidar com isso. Não significa que você vai aceitar tudo, né, o que, vamos dizer assim, a sociedade impõe para você. Você pode ter sua forma de pensar e eu me sinto aqui respeitada pela minha forma de pensar, mas sem, né, agredir ou sem você simplesmente excluir o diferente, porque isso eu acho que não combina com o que o Canadá, né, o país quer, o que os canadenses buscam. Só uma história rápida, agora dia 1º de julho é o Canada Day, né, eles comemoram o Dia do Canadá e esse ano parece que muitos vão boicotar, né, essa festividade, porque é normal você encontrar o pessoal usando muito vermelho, a bandeira e tal, mas porque está se noticiando aí algumas histórias, né, na época que os colonizadores chegaram aqui e acabaram destruindo e matando muito das pessoas, né, vamos dizer assim, dos índios que aqui estavam, os First Nations. E essas histórias estão aparecendo e as pessoas estão chocadas. Aqui eles têm um forte sentimento contra toda a questão da colonização, mesmo sendo, né, vamos dizer, da geração dos ingleses, franceses. E então eles estão no momento de reflexão para entender, né, o preço pago por um país ser colonizado. E aí, por exemplo, antes de todas as matérias da George Brown do início do semestre, eles liam uma carta de reconhecimento da terra das pessoas que estavam aqui. Então é um movimento que está crescendo muito aqui, né, de entender as marcas do colonizador e por conta disso muitas pessoas vão boicotar o Canada Day desse ano. Então é isso. Voltando para casa, porque eu tenho que me arrumar para ir trabalhar hoje. Talvez eu grave um vídeo aí contando algumas histórias de como é se relacionar com pessoas de outros lugares do mundo. E é isso aí. Fica para reflexão. A gente tá mais preparado, né, para lidar com a diferença. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!